Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos. Nosso segundo painel do dia, né, bom, a gente vai falar sobre ISO 10993-1, versão 2025, e evidências de mundo real, evolução do enfoque baseado em riscos na avaliação biológica de dispositivos médicos. A palestra abordará as principais atualizações da ISO 10993-1 no contexto regulatório de dispositivos médicos, com foco na integração da evidência de mundo real como suporte à avaliação biológica e à tomada de decisão regulatória. Serão discutidas as expectativas das autoridades sanitárias, o uso de dados pós-comercialização e os impactos práticos na conformidade regulatória ao longo do ciclo de vida do produto. Para compor o painel, primeiramente, eu convido a Isabel Vilela, CEO da Invitro, bióloga, mestre e doutora em Biologia Celular e Molecular, com pós-doutorado em Toxicologia Molecular e certificação internacional, ABT. Possui ampla experiência em avaliação toxicológica e atuação em normas nacionais e internacionais de segurança de dispositivos médicos. Também convido Nathalie Trejos, Associate Director, Regulatory Policy na Johnson & Johnson MedTech, farmacêutica com mestrado em assuntos regulatórios na União Europeia, atua em políticas regulatórias globais, harmonização e convergência regulatória na América Latina. Eu também convido o Marcelo Antunes, Chair do REPS Brasil e fundador da SQR Consulting, especialista em assuntos regulatórios com mais de 25 anos de experiência, atua no desenvolvimento e regularização de dispositivos médicos e softwares, com forte participação em fóruns nacionais e internacionais. E como moderador, eu convido Camila Rodrigues, supervisora sênior de assuntos regulatórios para Canadá e América Latina na Medtronic. Farmacêutica com 15 anos de experiência, possui MBA em liderança e atua na definição de estratégias regulatórias. Olá, muito bom dia a todos. Fico muito feliz de já ver a sala cheia, assim, pela manhã, que a gente sabe que é antes do momento da feira abrir, e a gente já está com esse público tão grande. Gostaria de agradecer o Márcio e a Camila pela oportunidade, os meus colegas Marcelo e Nathalie. Agradecer a oportunidade da gente estar aqui falando de um tema extremamente importante do processo de segurança dos dispositivos médicos e que muitas vezes é um tema que vai ficando para depois, ele vai ficando para o ladinho. Então, a gente vai falar um pouquinho da nova versão da ISO 10993-1, que saiu ano passado, finalzinho de 2025. A ISO 10993 é uma norma que ela fala sobre avaliação biológica de dispositivos médicos. E essa norma ela foi atualizada, agora no final do ano passado, trazendo a segurança biológica dos dispositivos médicos dentro de um contexto de avaliação de risco. Certo? Então, ela é a norma que vai falar sobre segurança de dispositivos médicos, primordialmente dentro de um contexto não clínico. O Márcio já me apresentou, então eu vou pular. Essa norma ela veio de versões anteriores, onde nós tínhamos um foco numa matriz. Era a famosa tabela 1A que se tinha dentro da norma, que tinha, pela categorização de forma de contato e de tempo de uso, quais eram os estudos toxicológicos a serem realizados. A versão de 2018 ela já tinha mudado isso. Ela já deixava claro que eram efeitos toxicológicos que precisavam ser abordados, não obrigatoriamente testados. Mas a nova versão da norma ela trouxe muito mais forte essa ligação que a gente precisa colar
com a ISO 14971, de avaliação de risco, e que todo esse processo de avaliação biológica ele precisa ser orientado em evidências, ele precisa estar muito relacionado com o risco e ele precisa ter como foco essa interação do material com o corpo. Então, o que mudou nessa nova versão da ISO? Então, a gente teve uma revisão mais abrangente da norma, que representou uma mudança dos fundamentos da norma. Então, a gente não teve uma mudança só incremental. A gente teve uma mudança na intensidade, digamos assim. Esses fundamentos, muitos deles já estavam lá, mas na forma como eles passaram a ser colocados nessa nova norma. E com uma abordagem baseada em evidências científicas como o novo padrão. E a integração obrigatória com a ISO 14971. O objetivo geral dessa norma é garantir a segurança do paciente, certo? Então, o foco sempre vai ser a segurança do paciente. Tudo que vai ser feito precisa ser pensado para a segurança do paciente. Então, essa questão da gente trazer um racional científico, esse racional científico ele precisa fazer sentido para a segurança do paciente, considerando o uso daquele dispositivo médico, certo? Então, e essa segurança do paciente, a gente vai atingir ela com uma gestão científica dos riscos, identificando, analisando e controlando esses riscos ao longo de todo o ciclo de vida do dispositivo médico. E a gente vai voltar nesse assunto depois. E, com isso, a gente tem uma avaliação de biocompatibilidade mais detalhada, mais profunda, examinando bem essas interações biológicas de uma forma abrangente para apoiar os órgãos regulatórios. A avaliação biológica ela vai começar com um plano de avaliação biológica e vai terminar com o relatório de avaliação biológica. Ao longo desse processo, a gente vai ter etapas que vão ser seguidas. Essas etapas não obrigatoriamente vão acontecer uma depois da outra. Às vezes, algumas partes dela a gente precisa adiantar, a gente vai adiantar, algumas partes vão correr em paralelo. Então, a gente começa com o plano, porque no plano a gente vai entender o dispositivo médico e vai tratar da estratégia, do escopo, das justificativas. A gente vai começar a entender o que a gente realmente precisa e a gente vai desenhar como a gente vai fazer, o que precisa ser feito para que se garanta a segurança biológica desse dispositivo médico. Mas, invariavelmente, algo que a gente precisa, e vejam, essas etapas que a gente está colocando aqui, eu estou colocando aqui, de caracterização, avaliação de perigo, avaliação de risco, algumas delas a gente pode puxar uma parte para dentro do plano, algumas vão ter que ser registradas no relatório, isso varia de estratégia para estratégia. O que importa? Lá no final do relatório, a gente precisa ter a história muito bem contada de todo o racional científico que foi utilizado para entender a segurança daquele dispositivo médico. E tudo começa na caracterização física e química do dispositivo médico. A gente precisa conhecer o produto. E quando a gente fala em conhecer o produto, a gente está falando em entender quais são as matérias-primas, qual é a pureza dessa matéria-prima, se a gente tem algum tipo de contaminante que pode vir nessa matéria-prima, se a gente tem contaminante de processo que pode ser agregado. E tudo isso vai ser avaliado para se entender se todas essas substâncias que vão estar dentro do dispositivo médico, elas são compatíveis com aquele uso pretendido. Mas eu tenho alguns dispositivos médicos que não basta eu entender as matérias-primas e o processo, porque elas sofrem transformações, porque eu preciso saber o quanto sai daquele dispositivo médico e o paciente efetivamente vai estar exposto. Então, em alguns casos, sim, a gente precisa fazer estudos de extraíveis e lixiviáveis. O que é importante? Eu, enquanto toxicologista, o que eu preciso que saia de uma caracterização química? Ao que o paciente está exposto e em que quantidade, porque é assim que a gente vai conseguir fazer a avaliação dos perigos e a avaliação dos riscos. Mas, além da caracterização química, a gente tem uma caracterização física,
Porque, para muitos dispositivos médicos, a forma como as características físicas deles, que pode ser um tamanho, pode ser quantidades de ranhuras, pode ser uma viscosidade, pode ser um tamanho de partícula, é muito variável o que a gente tem em dispositivos médicos. E muitas dessas características vão impactar em como essa substância, como esse produto, vai interagir com os tecidos. Tendo o meu produto muito bem caracterizado, então eu sei tudo que tem no meu produto, eu sei ao que o meu paciente vai estar efetivamente exposto, eu sei quais são as características desse meu produto. A gente vai passar por um momento que são as avaliações de perigo. Algum desses compostos traz algum risco toxicológico, algum risco de biocompatibilidade para o meu paciente? Dentro deste uso pretendido? Então, eu tenho algum efeito biológico crítico que pode ser desencadeado a partir desse uso? Entendendo se eu tenho algum perigo biológico, a gente vai partir para a avaliação dos riscos. E aqui é uma coisa muito importante da gente entender. Perigo é uma coisa e risco é outra coisa. A norma, ela fala que a gente precisa identificar situações de perigo. Mas nem toda situação de perigo ela vai ser um risco. Vamos entender um pouquinho. Aí, puxando lá, Paracelsus, o pai da toxicologia, que ele já dizia que só a dose faz o veneno. Então, eu tenho alguns perigos, que eles vão ser perigos só dependendo da exposição. E eu adoro esse slide, que eu acho que ele representa muito a diferença entre risco e perigo. Todo mundo sabe que uma exposição prolongada e intensa ao sol, ela pode causar queimadura e pode causar câncer de pele. Mas se a gente está exposto ao sol das 10 da manhã, isso não é um risco, porque a gente não tem exposição a uma intensidade suficiente para causar esse perigo. Então, a gente não tem um risco. O perigo ele segue lá, mas não é um risco. Mas se a gente mantiver essa exposição por um tempo prolongado, e num período do dia onde o sol está mais forte, aí sim, se a gente não tomar as medidas para mitigar, reduzir essa exposição, aí sim a gente vai ter o perigo. Certo? Mas esse perigo ele pode ser mitigado. Certo? Então, da mesma forma, a gente precisa entender se a gente tem algo dentro do nosso dispositivo médico que possa ser um perigo. E se esse perigo representa um risco dentro do uso pretendido do produto. Ah, eu tenho um componente que é reconhecido por causar câncer de pulmão. E ele está no meu dispositivo médico, então eu não posso. Se o dispositivo médico é um dispositivo injetável, se a gente não vai ter inalação, e a gente entende que esse câncer de pulmão ele tem um mecanismo de ação que é por deposição no pulmão, bom, então eu não tenho nenhum tipo de exposição que vá me levar a esse perigo, porque eu estou trabalhando com uma via completamente diferente. Então, a gente precisa, sim, entender quais são esses perigos, mas a gente precisa avaliar eles, avaliar o risco deles, à luz do nosso uso pretendido. Só que aí a nova norma ela traz mais uma questão. A gente precisa avaliar em relação ao uso pretendido, ou seja, aquilo que o fabricante desenhou e pensou para ser utilizado, mas a gente precisa avaliar em relação ao uso não pretendido minimamente previsível, que é o como isso pode ser utilizado pelo paciente, de forma, ou pelo paciente, ou por quem está aplicando no paciente, de forma diferente, que possa alterar essa exposição. Inclusive, quem estava na palestra anterior, já falando sobre os erros de utilização, eu já vi uma ligação direta entre o que estava sendo falado antes e isso aqui que a gente precisa avaliar. Vamos dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, é um adesivo cicatrizante, que ele foi pensado para cicatrização de feridas mais simples e para uma utilização de menos de 30 dias. Certo? Mas, com o uso, se viu que os pacientes, na verdade, estão utilizando por muito mais tempo, porque as feridas estão demorando mais para cicatrizar, então, em vez dos 30 dias, eles estão usando 60 dias. A gente já teve uma mudança de tempo.
que apareceu recentemente para nós, uma cola de prótese dentária, que ela é feita para ser utilizada na mucosa oral íntegra. Só que usar prótese dentária escarifica a mucosa oral. Então, o paciente ele vai utilizar na mucosa escarificada, porque faz parte do uso. Não era o uso inicialmente pretendido, eles queriam com a mucosa íntegra, mas faz parte. Então, isso precisa ser avaliado. O que se pode prever da utilização normal daquele dispositivo, o que é normal do comportamento humano, que não estava previsto inicialmente. E a gente vai precisar considerar isso quando a gente pensa nessa avaliação. Mudou também como a gente calcula os dias, porque antigamente a gente somava. Se eu uso 1 hora hoje, 1 hora amanhã, 1 hora depois da manhã, eu ia somando essas horas para entender o tempo de exposição. Agora, se eu usei 1 hora hoje, mais 1 hora amanhã, mais 1 hora depois de amanhã, são 3 dias. Não importa quanto tempo eu usei naquele dia. Então, mudou um pouco como a gente vai fazer essa classificação também. E entrou uma outra questão que a gente ainda está entendendo como ela vai ser abordada, mas que, do ponto de vista da toxicologia, é fantástico, que é a bioacumulação. Existem alguns compostos que, uma vez que entram no nosso organismo, eles vão se bioacumular no músculo, no tecido adiposo, e eles vão ficar no nosso organismo, eles não vão embora. Então, como é que eu vou considerar que eu tive uma exposição de 1 dia ou de 30 dias, se aquele composto não vai mais embora, ele vai ficar ali? Ele vai bioacumular. E se eu usar de novo, vai ter mais. E se eu usar de novo, vai ter mais. Então, este olhar da bioacumulação, embora já fosse falado muito de relance anteriormente, agora está mudando. Ele está muito claro dentro da norma. A gente já sabe que vão vir algumas normas complementares para alguns entendimentos dessas questões que são novas na norma. Mas o que a gente precisa entender? Do ponto de vista de segurança, do ponto de vista da toxicologia, faz todo sentido. Porque aquele composto ele vai ficar ali, ele vai permanecer ali. E a gente precisa entender até quanto vai poder bioacumular sem a gente ter um efeito. A partir de quanta exposição a gente começa a ter algum tipo de efeito. E uma abordagem de ciclo de vida. Isso em total alinhamento com a 14971, do projeto e desenvolvimento, produção e fabricação, uso clínico, vigilância pós-mercado. A gente começa a pensar em avaliação biológica, a gente começa a pensar em biocompatibilidade no projeto e desenvolvimento. A gente tem que começar a pensar desde o início, porque se tem alguma matéria-prima que pode ter um perigo associado com aquele uso pretendido, eu já posso trocar essa matéria-prima lá no início. Eu já nem sigo com ela. A gente teve um caso que foi muito emblemático de uma avaliação biológica que já estava pronta, e o cliente me disse, eu só mudei uma coisinha. A coisinha tinha um perigo altíssimo associado e foi muito complicado da gente avaliar, porque tinha muitas incógnitas em relação à coisinha que foi alterada. Então, é muito importante a gente já começar a pensar nas coisinhas lá no início. Porque, muitas vezes, é algum tipo de insumo que já é muito utilizado naquela indústria para outros usos. Mas, para aquele uso, a gente vai precisar olhar diferente. E agora, a gente vai precisar olhar diferente, pensando na biocompatibilidade, pensando na bioacumulação, pensando em outras questões. Tá? Então, da produção, da fabricação e daquele momento do uso clínico, do pós-mercado, de onde vêm informações extremamente ricas que vão nos ajudar a entender cada vez mais justamente essas questões da bioacumulação, do uso não pretendido minimamente previsível. Então, esses dados posteriores, eles são uma fonte muito rica para a gente continuar com a nossa avaliação biológica. Então, essas evidências de mundo real que a Nathalie vai falar para a gente daqui a pouco, elas são extremamente importantes para alimentar, para validar e, muitas vezes, para alterar a avaliação biológica. Então, a avaliação biológica ela começa no projeto
e ela segue ao longo da vida do produto. Porque se com o uso clínico a gente descobrir que tem um uso não previsível que não estava considerado, ele precisa ser considerado. Se a gente entender que alguma daquelas substâncias que a gente não sabia que bioacumulava está bioacumulando, a gente vai ter que voltar. Se ela degrada, se ela gera algum tipo de composto secundário. Então, é um dado extremamente rico. Ah, mas a avaliação biológica ela é não clínica. Como é que vai usar dado clínico? Pensando em toxicologia, tá? A avaliação biológica ela é primordialmente não clínica. Quando eu preciso executar ensaios, eles vão ser ensaios não clínicos. Mas o dado de mundo real, o dado clínico, ele é o meu dado na espécie-alvo. Então, ele é extremamente rico e ele não só pode, como deve ser utilizado para entender o que está acontecendo. A toxicologia ela nunca é completamente segmentada. A gente precisa trabalhar ela junto, a gente precisa entender todos esses dados. E aí a gente vai para aquele ponto de classificação do produto, que é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer. Ah, mas se é das primeiras coisas, por que eu só estou falando disso agora? Porque tudo que a gente falou antes impacta. Porque eu vou contar o tempo que eu vou utilizar o produto, ou ele é um dia, ou até um mês, ou contato permanente. Mas isso pode mudar, dependendo do uso minimamente não pretendido, minimamente previsível, ele pode mudar dependendo do ciclo de vida. Então, eu fiz essa classificação em algum momento, mas essa classificação ela pode mudar com os dados que vêm depois. Então, ela vai existir para a gente fazer a avaliação biológica, mas a gente precisa entender que nem sempre ela é fixa, que ela pode alterar. E a classificação por tipo de contato. Essa mudou e ela está extremamente mais clara no meu ponto de vista. Ou é contato com a pele íntegra, ou é contato com mucosa íntegra, ou é contato com pele escarificada, mucosa escarificada ou tecidos internos. Isso quer dizer o quê? Rompeu barreira. Quando a gente está falando de barreira, a gente está falando de pele. Pele é uma barreira natural do nosso corpo. A gente está falando da mucosa, barreira natural do nosso corpo. Rompeu barreira, a gente vai tratar como um implante, porque é contato com tecido interno. Certo? Então, se é um adesivo para cicatrização, que a gente está falando de pele escarificada, ele vai ter o mesmo critério de avaliação, como para tecidos internos. Eu preciso considerar isso. E a gente tem contato direto com o sangue. Então, mas eu tinha dito que não tinha mais a tabela. Não, a tabela, falando quais são os efeitos biológicos que são relevantes para cada tipo de contato e de tempo de contato, existem. E agora são 4 tabelas, uma para cada um daqueles tipos de contato. Tá? Só que as tabelas elas não dizem quais são os ensaios que precisam ser feitos. Elas vão dizer quais são os efeitos biológicos que precisam ser avaliados. E, a partir daí, a partir de entendendo, uma vez que a gente entenda, a gente já fez a caracterização do nosso produto, a gente já sabe quais são os compostos que que o paciente vai estar exposto, a gente já fez uma avaliação de perigo desses compostos, então a gente já sabe que tipo de efeito a gente pode esperar de uma exposição àqueles compostos. A gente pode fazer, dentro de uma avaliação toxicológica, uma avaliação de risco calculando margem de segurança para que esse tipo de efeito aconteça, mas a gente pode entender que, ainda assim, a gente vai precisar gerar mais dados para entender cada um desses efeitos biológicos. Então, quando a gente vai entender o efeito biológico, a gente vai juntar todas as informações e vai olhar. Eu consigo entender que eu não tenho risco destes efeitos biológicos naquele uso do meu produto? Eu ainda tenho alguma dúvida em relação a contato, eu ainda tenho alguma dúvida em relação a sistêmico. Aí eu preciso entender, ok, esta minha dúvida, eu preciso gerar algum dado de estudos? Se sim, a gente vai realizar os estudos de acordo com as suas ISOs específicas. Certo? Então, o que a gente precisa entender é que isso daqui são efeitos biológicos que a gente precisa entender o risco deles. Toda vez que a gente não consegue
entender esse risco, a gente vai precisar gerar dados. Então, essa nova versão da norma, ela reduz a utilização dos ensaios, ela diz que, primeiramente, a gente precisa fazer uma avaliação, mas, de forma alguma, ela retira a necessidade dos ensaios. Eles sempre vão precisar ser realizados quando eu tenho dúvidas em relação aos riscos dos efeitos toxicológicos que são relevantes ao uso pretendido do meu produto. Tá? Falando dos efeitos toxicológicos, citotoxicidade, sensibilização, irritação, são os mais comuns, eles vão estar presentes para quase todos os tipos de contato, para todos os tipos de contato e todos os tempos, são desfechos mais locais. E aí a gente tem os efeitos sistêmicos. E a gente não tem mais toxicidade aguda, crônica, a gente tem toxicidade sistêmica. Por quê? Porque a gente vai avaliar a toxicidade sistêmica com relação ao uso pretendido do produto. Se ele é um produto de curta duração, ela vai ser aguda. Se é um produto de longa duração, eu vou precisar de contato permanente, eu vou precisar fazer sistêmica. Então, a norma ela não fecha mais o que a gente tem que fazer. A gente precisa ter uma interpretação com base em todos os dados que a gente já tem. Da mesma forma, efeito local após contato. O nome desse desfecho nunca foi implantação, embora muita gente sempre chamasse ele de implantação. Por quê? Ele é algo que vai junto com o efeito sistêmico. Em um deles, a gente vai entender se o contato com aquele dispositivo médico causa algum efeito sistêmico no organismo. E no outro, a gente vai entender no local exato de contato. Genotoxicidade, então, potencial de interação com o DNA. E esse efeito ele é relevante agora para mais tempos de contato. Então, aqui a gente também teve uma outra mudança, que mais tempos de contato estão falando em genotoxicidade, que não é um ensaio, são no mínimo 2, porque a gente tem no mínimo 2 formas de ter interação com o DNA. Então, para cada um dos compostos aos quais o paciente vai estar exposto, a gente precisa entender esses 2 tipos de alterações que eles podem causar. E carcinogenicidade, que é indução de câncer, que é, olha, em termos de teste, raríssimo, se não nunca, a gente vai fazer um ensaio desse para um dispositivo médico, porque quando a gente tem um risco desse, a gente precisa ter um benefício associado muito alto. Mas a gente consegue entender muito desse risco com base no conhecimento do dispositivo médico e no entendimento do tipo de efeito toxicológico que pode causar. Resumindo, plano de avaliação biológica, relatório de avaliação biológica precisam ter a rastreabilidade de todo o racional do que foi feito dentro da avaliação biológica dos dispositivos médicos. A caracterização ela precisa ser robusta, em alguns casos vai levar a ensaios, em alguns casos talvez não precise levar aos ensaios. E isso precisa acompanhar todo o ciclo de vida do produto. Então, isso precisa ser pensado dentro dos procedimentos internos, que esse olhar de biocompatibilidade, de avaliação de risco, ele começa no projeto e segue ao longo da vida do dispositivo médico. E a ISO 10993-1, ela não é uma sobrecarga, uma exigência regulatória, ela é a garantia da segurança do dispositivo médico. Ela, de novo, como foi falado mais cedo pela colega, não é um gasto, é um investimento para reduzir os problemas que vêm depois. A gente sempre diz que essa etapa não clínica, essa etapa que vem antes da etapa clínica, ela precisa filtrar ao máximo aquilo que vai falhar depois, mais adiante, que vai causar algum efeito adverso indesejado. Então, o segmento, a gente acompanhando essa norma, a gente consegue atender às exigências regulatórias, a gente minimiza os riscos e a gente adota uma forma proativa e segura de inovação. Muito obrigada, tomara que não tenha passado. Obrigada, pessoal.
Bom dia, é um prazer estar aqui e fazer parte deste painel. Escuta, não? É um prazer fazer parte deste painel e contribuir a uma discussão tão relevante. Agradeço a ABIMED e aos organizadores da Hospitalar pelo convite para falar sobre os dados do mundo real e evidência do mundo real. Um tema que vem transformando a forma como entendemos a geração de evidência para os produtos médicos e como apoiamos a tomada de decisão regulatória. Hoje, gostaria de compartilhar com vocês como o uso efetivo dessa evidência do mundo real vem evoluindo globalmente, qual é o status regulatório atual e como o uso dessa evidência vem transformando a tomada de decisão regulatória, mantendo o rigor científico e o foco no paciente. Como vocês poderão perceber, o português não é a minha língua materna. Eu farei o melhor possível para me comunicar claramente em portunhol. E durante as perguntas, eu responderei em espanhol de uma forma pausada para facilitar a compreensão. Agora, convido a vocês a pensarem na seguinte situação. Um paciente esquece seus retornos de acompanhamento porque seu filho ficou doente. Depois, realiza alguns exercícios de reabilitação de forma irregular. Utiliza um wearable médico para monitorar sua atividade e alguns parâmetros clínicos, mas nem sempre usa de forma contínua ou conforme recomendado. Vocês conseguem se identificar com isso? Isso se acontece com todos nós. Essa é a vida real. E essa vida real é muito diferente do que se passa num ensaio clínico tradicional, onde tudo é perfeitamente desenhado e controlado. Há alguns anos, minha colega Heather Colvin falou para o IMDRF, que é o Fórum Internacional de Reguladores para Dispositivos Médicos, uma metáfora que gostou muito, que é o tigre na natureza versus o tigre no zoológico. O tigre no zoológico recebe cuidados perfeitos, dieta balanceada, um entorno controlado. Mas o que realmente nos interessa é o tigre na natureza, assim como um paciente na vida real, lidando com família, trabalho, estresse e doença. É nessa vida real que nós precisamos entender se nossas soluções realmente funcionam. E é aí onde toma valor a evidência do mundo real, que em inglês é Real World Evidence. Quando falamos de evidência inovadora, falamos de evolução em múltiplas frentes. Os dispositivos médicos evoluem rapidamente, tornam-se mais digitais, conectados, personalizados, baseados em software. Ao mesmo tempo, observamos uma expansão das fontes de dados clínicos, que incluem registros eletrônicos de saúde, dispositivos médicos, dados gerados pelo paciente. E, paralelamente, observamos que surgem novas necessidades dos tomadores de decisão, que são reguladores, avaliadores de tecnologia em saúde, pagadores e clínicos, que precisam não só entender o desempenho controlado, mas o desempenho do produto médico ao longo de todo o ciclo de vida. Agora, vamos assistir um vídeo curto para tornar esses conceitos mais concretos. Hoje vamos entender dois conceitos que estão mudando a medicina: dados e evidências de mundo real. Para começar, uma pergunta fundamental: e se os dados do nosso dia a dia revolucionassem a medicina? Tudo parte de dois elementos que se conectam: os dados brutos e a evidência que surge deles. Então, vamos começar pela matéria-prima de tudo isso: os dados de mundo real. Basicamente, são os dados gerados no dia a dia da prática médica, fora de estudos controlados. E de onde eles vêm? Pense em prontuários eletrônicos, apps de saúde e até mesmo wearables. Mas, claro, ter um monte de dados brutos é só o começo. Sozinhos, eles não dizem muito. É aí que entra a evidência de mundo real,
o conhecimento que a gente extrai desses dados. Para entender melhor, vamos pensar nisso tudo como se fosse uma obra, uma construção. Os dados são os tijolos. O método de análise é a planta. E a evidência é o prédio pronto. Certo. E por que essa construção é tão revolucionária? O que ela permite fazer na prática? Primeiro, permite monitorar a segurança de um produto depois que ele já está no mercado. Também ajuda a descobrir novos benefícios que só aparecem com o uso no mundo real, sabe? Além disso, inclui grupos de pacientes que geralmente ficam de fora dos estudos tradicionais. E, claro, possibilita avaliar o desempenho real de uma tecnologia ao longo do tempo. O resultado? Evidências mais rápidas, melhores decisões clínicas e menos risco para o sistema de saúde. Ou seja, a evidência de mundo real hoje é uma peça-chave para a ciência médica. Mas atenção, ela não substitui a pesquisa tradicional. Ela complementa, trazendo uma nova perspectiva. Juntando dados de qualidade, métodos sólidos e transparência, a gente constrói um conhecimento valioso. Fica a reflexão: como mais o mundo real vai continuar construindo o futuro da medicina? Então, de acordo com a FDA, os dados do mundo real são dados relacionados ao estado de saúde do paciente e à prestação de cuidados em saúde coletados rotineiramente a partir de diversas fontes. Quando esses dados são analisados por meio de métodos rigorosos e confiáveis, eles se tornam em evidência do mundo real, que é a evidência clínica validada sobre o uso e os potenciais benefícios ou riscos de um produto médico. Ou seja, Real World Data é a matéria-prima e Real World Evidence é o resultado científico. Os dados do mundo real podem vir de múltiplas fontes. Podem ser registros eletrônicos de saúde, sistemas de reembolso, dispositivos médicos, pesquisas com pacientes, entre outros. Mas esses dados apresentam desafios importantes, como que não são interoperáveis e nem sempre foram originalmente coletados com fins regulatórios. Então, a mensagem-chave é: não só estamos mudando a forma como coletamos os dados, estamos mudando que tipo de dado conta. A evidência do mundo real pode ser gerada por estudos observacionais, pragmáticos e desenhos integrados à prática clínica. Essa evidência do mundo real é fundamental quando os estudos clínicos pivotais não representam toda a população, como são pacientes com comorbilidades de regiões remotas ou com limitações etárias. E permite avaliar os efeitos dos produtos médicos ao longo de períodos prolongados, compreender melhor os percursos do paciente ao longo de cuidado, otimizar a atenção para populações específicas e reduzir riscos financeiros, apoiar investimentos em terapias realmente eficazes. Estas são algumas das aplicações da evidência do mundo real ao longo de todo o ciclo de vida para os dispositivos médicos. Diante do uso de dados provenientes de fontes tão diversas, surge uma questão fundamental, que é como garantir que essa evidência seja confiável. Para isso, agências regulatórias como a FDA publicaram guias robustas com o uso de Real World Evidence para embasar decisões regulatórias. Também, não sei como quito isto. Pode me ajudar? Nada. Obrigada. Desculpa. Então,
Outras agências regulatórias publicaram guias sobre o uso de evidência do mundo real, como são China, Japão, Coreia do Sul, Austrália, entre outras. Brasil destaca como o único país da América Latina que conta com diretrizes sobre o uso da Real World Evidence. No entanto, essa diretriz encontra-se atualmente limitada para o escopo farmacêutico, razão pela qual não foi representada nesta imagem. As diretrizes regulatórias internacionais convergem em 4 pilares fundamentais para demonstrar qualidade, que são transparência, usos aceitáveis de Real World Data e Real World Evidence, coleta e governança de dados, que é, por exemplo, garantia de qualidade, integridade, rastreabilidade, privacidade, consentimento e conformidade ética. E desenho e metodologia do estudo, que é a adequação do desenho ao objetivo regulatório com métodos analíticos robustos para controlar vieses e garantir validade científica. Então, o Real World Evidence não exige menor rigor científico, exige o mesmo nível de robustez, qualidade e governança que outras fontes de evidência. O que a FDA fez foi estabelecer uma correlação entre os ensaios clínicos pivotais e os dados do mundo real e traduzir esses resultados para o contexto de Real World Evidence. A diretriz da FDA de 2025 sobre Real World Evidence trouxe maior clareza sobre os critérios de avaliação de Real World Evidence, a relevância e confiabilidade dos dados, casos de uso de Real World Evidence, fontes de Real World Evidence e boas práticas de pesquisa. Quando falamos de confiabilidade em as fontes de dados, surgem 2 parâmetros fundamentais para demonstrar que esses dados cumprem com os requisitos requerimentos das diretrizes, que são confiabilidade das fontes de dados e adequação dos dados para a pergunta de pesquisa ou para a pergunta de ensaio clínico. Então, aqui é fundamental entender que o nível de exigência regulatória não diminuiu. O que mudou foi a forma de demonstrar a robustez científica. Entre 2020 e 2025, a FDA publicou um relatório que contém 73 decisões regulatórias usando como base a evidência do mundo real, onde essas evidências do mundo real foi utilizada como evidência clínica primária, como complemento, como controle externo e para decisões pré- e pós-mercado. Conectando com a apresentação anterior sobre biocompatibilidade e a ISO 10993-1, selecionei alguns exemplos de este relatório da FDA, onde Real World Evidence foi utilizada para demonstrar biocompatibilidade. Os exemplos incluem implantes dentários, lentes de contato, implantes mamários e implantes dutálios, onde Real World Evidence foi utilizada para demonstrar compatibilidade com os tecidos e outros conceitos da biocompatibilidade. No contexto de pesquisas sobre Real World Evidence na Europa, gostaria de destacar a iniciativa AIDERA. AIDERA é o acrônimo de Integration of Heterogeneous Data and Evidence Towards Regulatory and Health Technology Assessment Acceptance,
Trata-se de projeto de parceria público-privada da Europa, onde envolve 33 parceiros de 10 países e cujo objetivo é facilitar o acesso estruturado e a reutilização de dados digitais de saúde. Isso para garantir e usar com confiança a evidência do mundo real, com fins regulatórios e para avaliação de tecnologia em saúde. Este projeto tem uma duração de 5 anos, abrangendo o período de 2023 até 2028. E a ideia é que os resultados e aprendizados gerados possam ser posteriormente utilizados em escala global. Para finalizar, do ponto de vista regulatório, os próximos passos em política regulatória para Real World Evidence são consolidar orientações existentes em critérios claros, definir requisitos de qualidade, transparência e adequação em Real World Data, avaliar por meio de colaboração e consenso técnico, implementar Real World Evidence ao longo de todo o ciclo de vida do produto, apoiar a implementação nacional e regional e promover a harmonização internacional. Para concluir, o verdadeiro valor da evidência do mundo real não é só o volume de dados disponível, é o rigor científico com que esses dados são coletados, avaliados e utilizados. É por meio de esse rigor científico que os dados do mundo real se tornam em evidência científica confiável. Muito obrigada. Bom dia, obrigada Nathalie, obrigada Isabel. Aproveito também para agradecer a participação do Marcelo aqui. Hoje eu estou muito feliz, obrigada Má pela oportunidade. Eu tenho aqui pessoas que eu admiro, a Isabel não sabe, mas eu sou grande fã do trabalho dela e o Marcelo já foi meu professor. Então é uma honra e um prazer e também uma responsabilidade estar aqui com vocês hoje. E falar de temas que são centrais quando a gente está falando de segurança de dispositivos médicos, né? E que a gente no nosso dia a dia se depara bastante com esses documentos e muitas vezes, enquanto profissionais de assuntos regulatórios, em algumas ocasiões, né, carecemos de informações como as que foram trazidas hoje aqui. Eu acho que, então, tudo que foi colocado, com certeza, agregou na nossa rotina profissional de revisores de documentos, enfim. E aí, eu vou começar a minha pergunta, primeiramente para a Nathalie, aproveitando que a gente acabou de falar de Real World Evidence, mas pensando assim um pouco mais até a longo prazo, porque a gente sabe que no Brasil nós temos o guia, dentro da América Latina o Brasil é o único que tem, mas como a Nathalie comentou, para a área de medicamentos, não para dispositivos médicos. Então, Nathalie, pensando por esse viés, né, de ainda não termos no Brasil algo específico para o nosso setor, quais são as principais considerações de políticas regulatórias para incorporar o Real World Evidence na regulação de dispositivos médicos no Brasil? ¿Me escucha? Voy a responder en español. Entonces, es importante entender cuál es la expectativa de Anvisa con respecto al uso de los datos de evidencia real. Ya, como comentábamos, Anvisa tiene una guía para el scope farmacéutico. Tendría que entenderse cómo se puede adaptar esa guía para los dispositivos médicos. Es importante no partir de cero porque ya existen guías internacionales, trabajos de investigación como los que mencionaba que se están haciendo en Europa. Se debe traer todo ese contexto internacional y, claro, adecuarlo a la realidad de Brasil, porque esos datos tienen que ser tomados del sistema de salud. Entonces, por eso es que deben esas guías y directrices adecuarse a la realidad del país. Y estar muy abierto también a este tipo de discusiones
con los diferentes stakeholders para entender cómo se colectan los datos, cómo se validan y cómo se utilizan. Obrigada, Nathalie. Então, eu vou até puxar, né, o fio do que você falou e vou para uma segunda pergunta. Eu tinha preparado para depois, mas então vou fazer agora e depois eu faço com a Isabel. Sabe que os reguladores eles enfatizam, dentro dessa temática de evidências de mundo real, mais a qualidade do que a quantidade, né, de evidências. Então, pensando por aí você até comentou também do Fit for Use, a Real World Evidence deve ser posicionada de maneira a apoiar, de forma efetiva, a tomada de decisão regulatória. Entonces, el término Real World Evidence puede pensarse que es relativamente nuevo, pero el uso de los datos y de la evidencia clínica viene siendo usada por décadas y décadas. Básicamente lo que ha cambiado ahora es la digitalización del sistema de salud. Entonces eso hace que ahora tengamos muchos más datos disponibles y muchas herramientas tecnológicas para analizar esos datos, para validarlos y demás. Entonces, por eso es que debemos entender que a pesar de que exista un gran volumen de datos disponibles, no podemos utilizar todos los datos. Esos datos deben cumplir primero con la confianza en la fuente de datos. Esa fuente de datos tiene que tener unos criterios que las guías explican claramente para poder utilizar esos datos. Y segundo, esos datos deben ser adecuados y relevantes para responder la pregunta de investigación. Dependiendo de lo que se quiere evaluar, es que se toman los datos. Entonces, esas dos características son fundamentales a la hora de decidir qué datos se van a tomar, cómo se van a analizar y demás. Y el mensaje que quiero nuevamente dejar en claro es, estos datos son confiables porque el rigor científico y metodológico es muy alto. Entonces, no porque se los estamos tomando después de que el producto está en comercialización, quiere decir que han perdido algún tipo de calidad y robustez científica. Claro, obrigada, Nathalie. E agora, começando a conectar esse tema, né, de Real World Evidence com a ISO 10993, eu gostaria de fazer uma pergunta para os três, antes de enfocarmos e olharmos mais para os aspectos técnicos, né, e também regulatórios em relação a essa nova versão da ISO. Do ponto de vista de vocês, por que a ISO 10993, a versão 25, e as evidências de mundo real se tornaram temas prioritários para o setor de dispositivos médicos no mundo e quais as perspectivas em relação ao Brasil? Vou começar, então. Essa nova versão da ISO ela mudou essa perspectiva, né, de como a gente vai fazer essa avaliação. Muita coisa, a gente diz que mudou a perspectiva, muita coisa já estava lá, mas mudou a forma como ela está dita, deixou mais claro e está facilitando, digamos assim, essa implementação para garantir a segurança. E ela vai conectar muito. Uma coisa que eu acabei passando rápido na apresentação foi uma questão que a norma traz, que é a equivalência biológica. Então, quando a gente faz a caracterização do nosso produto e a gente consegue, fazendo aquela caracterização bem bonita, química, física e do uso pretendido do produto, e a gente consegue dizer que o nosso produto é equivalente biológico de outro, a gente consegue endossar, digamos assim, essa segurança biológica com base nos dados do outro produto. Mas a gente precisa ter esses dados. Então, assim, as evidências de mundo real elas entram em diferentes instâncias da ISO, desde um momento de registro, quando a gente consegue ter uma equivalência biológica, quando a gente vai entender um uso não pretendido minimamente previsível, vai entender ciclo de vida do produto, como é que se comporta depois de 10 anos, se for um implante, por exemplo, ou de usos repetidos, a própria questão da biocompatibilidade, da bioacumulação. Então, tem várias questões que esses dados de mundo real eles vão ser
informações extremamente importantes para a gente seguir desenvolvendo essa avaliação biológica. E essa integração só deixa mais clara que a avaliação biológica ela não pode ser aquela coisa estática que aconteceu, pronto, fechou, acabou. Não, porque a gente tem uma riqueza de dados que pode impactar diretamente lá em como eu classifiquei, em como eu pensei o meu produto inicialmente. E aí eu preciso rever todo esse processo. Então, assim como o próprio produto ele não é estático, a gente precisa estar sempre olhando para ele, a avaliação biológica ela vai junto. O que justifica agora essa versão estar tão conectada com a 14971. Exatamente, exatamente. Porque, você entende, não são etapas congeladas que acabam. São etapas, elas precisam acontecer para evoluir, mas a gente precisa estar sempre revisitando e entendendo à luz desses novos dados. E quanto mais dados de qualidade nós temos, porque isso é uma coisa fundamental, a gente não consegue tomar uma boa decisão com um dado ruim. Certo? Então, a qualidade do dado e a gente ter a segurança que ele está vindo com uma qualidade, com uma robustez muito boa, a gente consegue revisitar e tomar as decisões e fazer as avaliações como elas precisam. Algo que es fundamental es que la evidencia del mundo real no reemplaza los ensayos clínicos tradicionales, sino que los complementa. Entonces, aquellas situaciones en que un producto no puede ser verificado en las fases de preclínicas, de biocompatibilidad o en las fases clínicas, pues se analiza su comportamiento después de que está siendo comercializado. Por ejemplo, un caso concreto. Sabemos que en Estados Unidos hay 45 millones de usuarios de lentes de contacto. Si se analizan esos 45 millones de usuarios, se pueden evaluar características específicas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los usuarios adolescentes? ¿Cómo se comportan los lentes de contacto con usuarios nocturnos? Diferentes tipos de situaciones que, como mencionaba Isabel, no solamente están en un momento del producto, no solamente están antes de comercializarlo, sino durante el uso del producto mismo. Y no solamente están en la parte de vigilancia, porque muchas veces se entiende que esta evidencia se toma para temas de advertencias, precauciones y demás, y también funciona, pero no olvidemos que puede, por ejemplo, utilizarse para ampliar indicaciones de productos. Otro ejemplo es un catéter que había sido aprobado mediante ensayos clínicos tradicionales para fibrilación auricular. Y después se empezó a colectar información de diferentes hospitales y se demostró que no solo servía para esa indicación que había sido aprobado, sino también para fibrilación auricular persistente. Se colectó toda esta información, se llevó a la FDA y fue el primer caso con que la FDA aprobó una nueva indicación para un dispositivo médico sin estudios clínicos tradicionales, solamente mediante evidencia observacional. Eu acho que, complementando, particularmente o que a Isabel falou, uma forma que eu vejo, eu penso é o seguinte, tá? Não só a avaliação biológica, mas também outras avaliações do ponto de vista dos dispositivos médicos, do ponto de vista regulatório, sempre foram muito focadas no conceito laboratorial, né? Quer dizer, o pessoal pega o produto, coloca fechado. A própria avaliação, investigação clínica é um experimento fechado, né? Por isso que é boa, inclusive. Mas é um experimento fechado no laboratório, você para pensar, né? Isso tem os seus pontos positivos, claro, que dá respostas mais consistentes, só que isso não mostra como os produtos acontecem no mercado. Então, eu acho que essa abertura que tem, tanto na avaliação biológica e mais geralmente com evidências do mundo real em outras atividades, ela está muito mais ligada à necessidade das avaliações melhor refletirem o uso real do produto e não apenas o uso dentro daquele laboratório que é feito no pré-mercado, por exemplo. Tanto que ele serve tanto para pré quanto pós-mercado, né? Claro. Claro. E aí a gente vai vendo uma tendência da biocompatibilidade nesse cenário se tornar o que é hoje o gerenciamento de risco e os estudos clínicos, que são perenes. Não é só lá no desenvolvimento, mas ele vai acompanhando, né, todo o ciclo de vida
né, e de uso. Obrigada pelas contribuições. Eu tenho mais uma pergunta, dessa vez específica para a Isabel, em relação a 10993, considerando o nível de maturidade global, qual tem sido, na sua visão, uma abordagem razoável de transição que permita avançar na implementação sem que haja comprometimento dos prazos regulatórios? E daí eu vou complementar com um pensamento aqui, pelo menos assim, o que eu vejo, né? A gente fala de uma transição de versão de ISO, da 2018, que é a última versão, para 2025, a gente não está falando de quando uma nova norma, uma nova versão é implementada, a anterior se torna inoperante ou deficiente, e os produtos avaliados sobre aquela versão se tornam automaticamente inseguros. Então, considerando, né, que temos vários produtos no mercado, né, os produtos por vir, o que, na sua opinião, seria uma abordagem razoável das autoridades regulatórias daqui para frente? A ISO, como ela é uma normativa que ela, por si, não é do regulador, ela não tem um prazo, né? Isso é o olhar do regulador que vai para o prazo, certo? Em relação ao que já está no mercado, tá? A gente entende que o que já está no mercado já passou por uma avaliação, então assim, não é um produto que se tornou inseguro, mas a gente precisa botar uma luz diferente nesse produto para entender essa segurança, se ela se mantém e se a gente se adicionando esses novos componentes, a gente continua tendo essa mesma versão de... Exatamente, essa mesma segurança. Eu entendo que isso já está acontecendo. Isso costuma acontecer com os produtos que são mais críticos, normalmente os produtos que já se entende que já são os implantáveis. Então, para muitos desses produtos já está começando a se colocar essa luz, sem um prazo fechado, pré-definido, mas já entendendo, ok, eu tenho uma nova maneira de enxergar a segurança. Será que o meu produto é seguro mesmo? Olhando por esse lado, será que os efeitos adversos que estão aparecendo estão relacionados com isso ou não estão? Então, começando por esses produtos que já são mais críticos, e para as novas submissões, tem muita coisa, por mais que a norma ela não consiga, em alguns casos, a gente não tenha todos os dados para aplicar 100%, todos os dados que já estão disponíveis, que a gente consegue, a gente já começa a colocar essa luz diferente. Então, assim, cada regulador vai entender qual vai ser, mas eu entendo que os reguladores já estão começando a esperar, bom, pelo menos um pouquinho, ainda que seja fraquinha a tua luz, já começa a colocar uma luz diferente dentro dessa tua avaliação. Já não pensa mais, não chega com uma tabela de estudos feitos, fechados, porque não é mais isso, não cabe mais isso. Sim. Obrigado, Isabel. Aproveitando, na verdade, a própria norma tem também um mecanismo para isso, né? Nós tivemos alguns problemas, quando eu participava, anos atrás, das comissões de norma, nós tivemos alguns problemas justamente com a situação de uma norma nova criada, uma versão, e os reguladores exigiam correr na versão nova sem pensar na passada. Então, essa versão da 10993 tem um mecanismo interno que fala, olha, se o teu produto já está de acordo com a versão antiga da norma, faça uma avaliação XYZ, que inclui, inclusive, evidência do mundo real, para verificar, e, dependendo do resultado da avaliação, você simplesmente pode continuar atendendo essa versão nova, mesmo atendendo a antiga. Então, existe um mecanismo formal na própria norma, coisa que não é comum, tá? Mas foi colocado justamente para isso. Por causa dessa mudança, que foi primária, na verdade, né? O medo era que se exigisse... A verdade é assim, né? O medo é que todo mundo pedisse mais ensaio. Todo mundo exigisse mais ensaio de todo mundo de novo, né? Então, foi colocado esse mecanismo formal na própria norma. É um requisito específico, o item da própria norma agora. E interessante esse seu ponto, Marcelo, porque eu acho que ele se conecta com a minha próxima pergunta, no sentido de, a gente sabe que a versão 2025 tem alguns gaps, né? E, assim, posso estar, né, falando bobagem aqui, a Isabel também
fica à vontade para corrigir os demais colegas, Nathalie e Marcelo, mas a gente sabe que hoje a gente tem pelo menos 7 projetos em nível ISO em desenvolvimento para endereçar os relatórios técnicos, as especificações técnicas, relacionados, por exemplo, a temas novos que a gente vem vendo. Então, a bioacumulação, a estimativa de risco biológico e outros temas que a ISO traz, como o quê, mas que ainda não nos traz o como. Então, nesse cenário, como vocês veem na prática empresas, associações, as próprias autoridades lidando com essa transição que o como ainda se está estabelecendo, ainda está em construção? Posso começar? Pode, fica à Aproveitar vontade. comigo na mão? Não, fica à vontade, é de vocês. É uma pergunta boa, porque é o seguinte, né? Nós temos a versão publicada agora. Aí a questão é quando vai ser usada na prática isso, né? O próprio grupo que criou, na verdade, identificou esses gaps. Só para ter uma ideia geral, um dos gaps, alguns dos gaps, tem a ver com o próprio problema do link 14971. Porque foi até comentado, na verdade, pela Alisson na primeira palestra, a questão do gerenciamento disso não bater muito com a parte de riscos de usabilidade, certo? É o mesmo problema, o gerenciamento de risco normal, vamos pensar assim, na 14971, você pensa aquela tabela, aquela matriz de risco que a gente fala, que ela mostrou, não bate com a avaliação biológica, né? O risco toxicológico é distinto como é feito. Então, quando foi feito esse link mais direto para o 14971, esses gaps automaticamente apareceram, porque não tem uma resposta atual para isso. Minha opinião pessoal, tá? Eu acho que o que o mercado vai ter que fazer é, primeiro, discutir muito isso. Eu estou aqui representando o RAPS, na verdade, que é uma associação de discutir, networking e troca de experiência, né? Eu acho que uma troca de experiência que nem a gente está aqui fazendo hoje é justamente o tipo de fórum, além de outras experiências mais pessoais, se for o caso, para você discutir experiências no uso da versão nova, mas também esperar também mais informações do próprio grupo que está criando esses documentos novos. Mas não vai dar tempo, né? Porque esses documentos vão demorar para sair ainda. É justamente essa minha preocupação em relação aos prazos regulatórios, porque quando eu falo de gap, não necessariamente é uma crítica, porque eu acho que é natural do processo de construção regulatório. À medida que a gente vai inovando, a gente vai identificando assuntos outros que precisam ser endereçados, e tudo bem, né? Mas sabendo que são assuntos complexos, me preocupa, lógico, tem essa dinâmica de que a gente pode fazer uma complementação da versão 2018. Eu tenho um receio, né, eu imagino que pode ser o receio dos demais colegas, em relação ao olhar mesmo das agências, em relação à completude mesmo, o compliant desses pontos específicos que a gente vê hoje como conceitos muito entrelaçados à ISO 14971. E eu imagino que a Isabel e a Nathalie queiram também comentar e complementar. Solo para complementar el comentario anterior, es importante tener en cuenta todas esas guías internacionales que ya están disponibles y, como mencionaba, adaptarlas a la realidad del país. Ya a nivel regulatorio internacional, la evidencia del mundo real se está utilizando, ya se están aprobando productos mediante esa evidencia. Entonces, a nivel local, pues también se tiene que entender eso para los demás productos que vayan a ser evaluados. Y como comentábamos ahorita, es importante como analizar, estudiar esas guías, ver cómo se pueden adaptar y también crear las específicas para el país, ¿no? Na verdade, esses gaps são oportunidades de detalhar melhor questões complexas. Eu, enquanto toxicologista, eu fico muito feliz de ver uma bioacumulação sendo tratada dessa forma. E, assim, por mais que a gente não saiba como ela vai ser tratada, eu acho que a gente já precisa começar a falar, por mais que ainda não seja algo extremamente completo do que vai sair, do que vai ser a recomendação depois, a gente já precisa começar a falar, porque existem compostos que a gente já sabe que bioacumulam.
Então, que a gente já pode e já deve começar a trazer. Então, por mais que a gente não tenha essas normas complementares, que são extremamente importantes sobre o como aplicar, e principalmente que vão ajudar a guiar o regulador do como ele entender isso, enquanto profissional de toxicologia, por exemplo, eu já preciso começar a olhar para isso, porque já está lá. Então, tem muita informação, tem muita questão ali que a gente, trazendo a evidência científica, trazendo o rigor científico, fazendo todas essas discussões, a gente já consegue abordar e já consegue trazer. Pode não estar completo ainda, como eu falei, vai botar uma luz fraca, mas lá vai estar a luz. A gente já vai começar a puxar, e isso já vai puxando essa discussão. E até porque tem muita coisa, da mesma forma como na evidência do mundo real, na aplicação a gente enxerga, agora na aplicação a gente vai começar a enxergar, porque dispositivo médico, é uma caixinha de surpresas o que tem ali. Então, a forma como a gente vai enxergar, entender e aplicar para cada tipo de dispositivo médico é absurdamente diferente, certo? E da mesma forma como quando a gente pega uma documentação que já está pronta, para fazer essa análise, como diz o Marcelo, já está previsto. A gente vai fazer uma análise, vai entender se a gente está conseguindo, se a gente segue mantendo a segurança biológica do produto com todas essas novas interações, vai depender muito do produto também. E do tipo de dado que foi gerado, porque uma coisa é um dossiê que foi gerado 2019, 2020, uma coisa, um dossiê que foi gerado há 30 anos atrás. Então, a gente também tem essas questões que vão precisar ser avaliadas e entendidas. E que são extremamente importantes, porque, no final do dia, nós também somos pacientes, né? E as pessoas que a gente ama também. Então, é importante do ponto de vista de segurança, né? E aí eu me encaminho para a minha última pergunta, e também para poder passar a palavra para o Márcio, que eu sei que ele tem comentários. É um tema um pouco polêmico, diria eu, em relação à FDA, que a gente sabe que a FDA vem recomendando a adoção parcial, e entende-se no ambiente internacional que foi a medida mais disruptiva do ponto de vista de harmonização. Quero dizer que melhor assim, melhor que adote parcialmente do que não adote, crie um guia do FDA, né, e que acabe caminhando na contramão da harmonização, mas ainda assim eu gostaria de entender, né, do ponto de vista de vocês, quais os fatores que levaram a FDA a não conceder o reconhecimento completo, né, e quais podem ser os impactos dessa decisão para outras jurisdições como o Brasil. E aí, nesse contexto, eu quero também envolver um pouquinho aqui o ponto de vista da Europa, que eu sei que o Marcelo tem bastante experiência, né, na Europa, então gostaria de ouvir de vocês em relação à FDA, o que está acontecendo. Então, isso não é novo, né? Hoje, desde o começo, desde que começou as trilogs, onde veio a própria norma. Desculpa. Desde que começou a primeira versão da norma, antes, o FDA já tinha algumas visões específicas da avaliação biológica que não eram exatamente iguais 100% que estava nas normas internacionais. Lembrar que o FDA participa da criação da norma, mas não é o único fórum, né? Desculpa, o FDA não participa, os Estados Unidos participa, né? Então não tem como simplesmente exigir que se faça o que ele queira, né? Porque a norma é criada por um grupo de países e aí é um consenso, né? Então não é incomum que também não é tão raro também, mas não é incomum que uma norma não seja aceita como um todo por um país, tá? Isso também é verdade, por quê? Porque a versão de 2018 da norma 10993 já tem um guia do FDA que orienta sobre aspectos específicos que o FDA não concorda. Então, a versão anterior já tem uma aceitação não completa, tá? O que aconteceu nessa vez foi que continuou a mesma situação, com alguns pontinhos a mais que foram discutidos durante a criação da norma. Então, e já era esperado isso já. Ninguém esperava que o FDA, na prática, iria aceitar a norma como um todo, porque ele já não aceitava a versão anterior, né? Então, isso é algo esperado, mas tem um impacto. A Isabel pode falar mais depois também. Tem um impacto por quê? Porque se você for colocar essa produto no mercado americano, de qualquer país, inclusive se for brasileiro, você tem que considerar esses desvios, eu vou chamar de desvios, né, os desvios americanos, porque senão não vai ser aceito. Só para finalizar, com relação à Europa, como você citou, né, a Europa é mais fácil, por quê? Porque
Quando a norma for reconhecida, harmonizada na Europa, e ela vai ser dentro de algum tempo, ainda não está, e geralmente os períodos usados é um período de 3 anos que o pessoal costuma usar, pode ser maior, mas geralmente 3 anos é o período para você usar a norma para a marcação CE, tá? E eles vão reconhecer a norma como um todo. Eles dificilmente não reconhecem a norma como um todo. Tem umas listas de itens harmonizados, mas a maior parte deles não é um problema em si. Então, é menos problemático que o FDA, de maneira geral, para normas. Tá? É claro, pode ser que para essa norma, quando for harmonizada, alguém fale alguma coisa. Mas, assim, do ponto de vista geral, a Europa aceita muito mais normas sem restrições do que o FDA nesses casos. Então, exatamente. O FDA ele já tinha e se espera que mantenha as suas restrições. Isso, no momento que a gente está conduzindo uma avaliação biológica, a gente precisa entender, tanto que a gente sempre pergunta para qual mercado vai essa avaliação biológica, porque ela vai ter particularidades, para alguns dispositivos menos, para alguns dispositivos mais, mas a gente precisa olhar essas particularidades, tá? Porque tem algumas questões pontuais específicas e o FDA não deixa passar. Não vai deixar. Então, a gente sempre precisa estar de olho nessa forma, o que o regulador está enxergando daquela norma ISO, como é que ele está aplicando aquela norma ISO. O lado bom é que o FDA coloca um guia, ele deixa muito claro como é que ele está aplicando e o que ele vai aceitar. Então, a gente não tem dúvida ali do que precisa ajustar. Perfeito. Quero mais uma vez agradecer a participação de vocês. Eu saio enriquecida com conhecimento. É muito bom de poder beber dessas fontes. Nathalie, que eu tive o prazer de conhecer ontem pessoalmente, e vocês aqui hoje também, abrilhantando o nosso evento. Eu passo a palavra para o Márcio, que também tem comentários. E, mais uma vez, obrigada. Para finalizar, Marcelo, queria que você, direcionado a você a pergunta, mas fiquem à vontade, Isabel e Nathalie. Queria só ouvir de você quão importante é a participação da indústria nos comitês, né, da ABNT para discussão de normas, tudo. Eu participo, né, às vezes eu falho um pouco, mas eu participar do o CB de segurança elétrica, né, o de sistema da qualidade, e sempre quando eu entro o pessoal sempre comenta cadê a indústria, né? Tipo, às vezes tem os eventos, tal, e a gente sempre, nunca tem. A gente tem muito mais academia, né? Algumas associações participam também. Mas eu queria ouvir de você, até como recado, né, para a nossa audiência, que é majoritariamente da indústria, o quão importante é eles participarem. Claro. Só para ficar claro, né, eu participei por 20 anos desses comitês e hoje eu não participo mais, na verdade, porque eu dou consultoria para a própria Comissão Europeia sobre as normas harmonizadas. Né? Então, eu ajudo a Comissão Europeia a harmonizar as normas. Então, hoje eu não posso participar dos comitês mais porque eu critico as normas, então seria um conflito de interesse. Mas, de qualquer maneira, eu continuo com o mesmo conhecimento e o mesmo histórico e minha mesma percepção. Participar desses grupos que criam normas é essencial, gente. Por quê? Porque, no ponto de vista de dispositivos médicos, qual que é o problema real que a gente tem, certo? Nós temos muitos dispositivos médicos. Hoje em dia, eu diria que o número mágico é mais de 20 mil tipos diferentes que devem existir no mundo. E cada um deles tem tipos diferentes de física, biologia e qualquer outra coisa, engenharia, etc. Certo? As regulamentações que nós temos, elas são muito genéricas por causa disso. Né? Elas não falam de coisas muito específicas. Elas falam, não pode dar choque, não pode queimar o paciente, não pode explodir, coisas do gênero. Elas têm que ser genéricas. Como que se resolve isso? Criando norma. As normas, na verdade, elas são criadas para refletir as expectativas regulatórias do ponto de vista mais técnico. Né? Quando a regulamentação é genérica, a norma entra em detalhes. Faz dessa forma, entendeu? Que atende a regulamentação. Então, se você não está seguindo os comitês que criam as normas, primeiro que você não vai saber quais são as formas de atender. Né? Porque esses comitês, na verdade, eles criam justamente esses métodos, vamos pensar assim, para atendimento regulatório. E pior, se você não segue, você não vai não só saber como atender melhor, mas você não vai nem saber se a forma que você está atendendo hoje continua válida. Porque pega esse exemplo, daí a gente está falando de uma norma revisada. Né? A norma foi revisada por quê? Um dos motivos é que o que estava anteriormente não era suficiente.
né? É claro, essa norma mais geral da 93, você pegar a norma de produto, por exemplo, muitas vezes aconteceu um problema no mercado e agora a nova norma tem um controle de risco para aquele problema. Se você não souber disso, não adianta, né? Então, participar desses comitês, para mim, sempre foi essencial para entender, primeiro, quais são os problemas que eu preciso resolver e, segundo, né, como isso vai ser esperado do ponto de vista prático do regulador. Porque os reguladores esperam que a gente use as normas. Então, assim, não tem muita discussão, né? Como eles esperam, você tem que ir atrás dessas coisas. A melhor forma de você conhecer e entender aonde está indo o mundo regulatório é participar dessas comissões. Alguém? Isabel? Eu faço parte do CB26, que é o Comitê Espelho do ISO TC 194. Então, nível de Brasil, e eu também faço parte de alguns grupos de trabalho da ISO, e é extremamente importante até para a gente trazer a perspectiva da nossa realidade, que é diferente da realidade europeia, conseguir colocar dentro da norma questões que atendam às nossas particularidades, às nossas regulamentações, às nossas exigências, porque a gente, no fim, vai precisar adotar aquela norma. Então, entender o que está acontecendo, entender para onde está indo, cientificamente, entender e concordar, mas, efetivamente, participar e ajudar com que essas normas elas reflitam as diferentes realidades, porque é um desafio, porque uma norma ISO ela precisa ser um guarda-chuva grande o suficiente para caber todas as realidades lá dentro. Então, ela não pode estar fechada numa realidade europeia e americana, e se a gente ficar calado, acaba acontecendo isso. Então, a gente precisa ter a nossa voz lá dentro para participar e dizer, não, mas dentro do meu contexto é relevante que tenha isso. E a gente é sempre muito bem escutado dentro dessas comissões. E isso a gente traz e discute internamente com os nossos parceiros aqui no Brasil. Então, sim, e a visão da indústria que está vivendo na prática, que está literalmente passando todos os dias por isso, é extremamente importante. Certo? Não, mas isso não funciona, isso não vai dar. É muito importante trazer isso para essa discussão. Bom, então, recomendo a todos que acessem as páginas do CB26, que é dispositivo médico CB36, que é diagnóstico por in vitro, né? Verifiquem lá quais são as comissões, periodicidade, como se inscrever, para que todo mundo, né, tenha plena ciência do que está rolando. Eu gostaria de agradecer, Isabel, né, a gente tem conversado desde do ano passado, né? Então, enfim, finalmente conseguimos a sua presença. Muito obrigado. Nathalie, nos conhecemos já de outros fóruns, né? Que a gente está aí ao redor do mundo aí sempre se cruzando e também participamos de várias associações, né? Então, obrigado pela presença. Marcelo, obrigado. Bom revê-lo, porque a gente já te conheci lá na CB26, as discussões da segurança elétrica, né? Muito bom tê-lo aqui também, como RAPS, convite conheci o Brian, né, em Singapura, então, enfim, surgiu essa oportunidade de tê-lo aqui. Muito obrigado, como sempre, pela parceria. E, pessoal, antes de encerrar, eu gostaria só de passar a nossa agenda à tarde, que está bem legal também, né? Continuamos no mesmo nível. Então, às 14h, a gente terá um painel sobre UDI. Às 3h30, sobre Software as Medical Device e cibersegurança. Tá? Às 17h, Reliance na América Latina. E o último, às 19h, sobre tecnovigilância. Tá bom? Conto com a presença de todos e muito obrigado.